Olá pessoal, eu sou a Paty, também conhecida como nhoiorquina, moro em Nova York há 19 anos, faço roteiro personalizado e walking tour e agora, durante a quarentena, estou aqui no YouTube contando um pouquinho mais sobre a minha trajetória. Se você perdeu os vídeos anteriores, volta lá, tem muita história para contar e esse vídeo eu vou separar algumas partes. Ele é sobre o meu primeiro ano vindo em Nova York. Foi um ano de mudanças intensas na minha vida e por causa disso ele vai ter que ser dividido em algumas partes. Bora lá? Bom, pessoal, no episódio anterior eu parei naquele dia que eu então vim para Nova York, né, em fevereiro de 2001, entrei para Brooklyn College, peguei minha mala e vim para cá. Como vocês sabem, eu tinha o meu namorado, já estava num relacionamento à distância há muito tempo e eu tive algumas vantagens em estar nesse relacionamento durante a minha mudança. Por quê? Primeira coisa foi onde que eu vou morar, né? E isso foi bem complicado de eu conseguir um apartamento onde tivesse um aluguel do preço que eu queria, na localização que eu queria. Então, alugar um apartamento aqui em Nova York é muito difícil. Inclusive, até hoje eu vejo que tem muita gente, imigrantes, né, chegando aqui, ou gente que mora aqui, que trabalha aqui, brasileiros, tem muita essa dificuldade. O aluguel aqui é muito caro, muita gente tem roommate, né, então muita gente racha o AP. É uma das questões mais complicadas, eu acho, que de morar em Nova York, é onde você vai morar. Como foi tudo muito rápido e tinha toda aquela questão também do sublet, eu não morava aqui, eu não tive tempo de conseguir um apartamento para alugar de janeiro para fevereiro, quando eu tive, né, o resultado da faculdade. Então, o que eu fiz? Eu morei de favor durante 3 meses. O David, ele morava numa casa que é two family, né? A gente chama de two family, é uma casa e ela tem 2 entradas, então moram 2 famílias. Ele morava no andar de baixo e tinha um andar de cima que estava vago, então eu fiquei de favor lá até encontrar um apartamento para alugar. E eu queria um apartamento para alugar aqui no Brooklyn, pertinho dele, porque eu não queria estar sozinha em Manhattan. Manhattan, eu ficava preocupada em estar numa cidade tão grande sozinha. Eu queria estar pertinho dele. Então, para eu alugar meu apartamento, demorou um pouquinho para eu achar. Foi um pouquinho difícil também provar as minhas referências. E também foi difícil achar algo do jeito que eu queria, com o preço que eu queria e na localização que eu queria. Eu acabei encontrando um apartamento tipo basement. O que é basement? Basement é o porão, tá? Então, a casa que eu achei, ela ficava a 3 quadras do apartamento do David. E era uma casa, assim, de também two family, né? Que tem 2 apartamentos, né? 2 famílias. Só que no lugar da garagem, eles fizeram um apartamento. Então, eu tava no andar, assim, de baixo. Era uma descida, uma rampa pro carro. E aí tinha a porta. E aí esse era meu apartamento. Tinha uma salinha, um banheiro mínimo, uma cozinha pequena e meu quarto. E eu basicamente não tinha janela em casa. Eu tinha uma janela na sala e uma janela no meu quarto. E a vista era pro quintal dessa casa, assim, era na altura da grama. Então era bem escurinho o meu apartamento. E também quando eu me mudei pra lá, ele não estava mobiliado. Eu tava com dinheiro contadinho, né? E pouco a pouco eu ia comprando, eu guardava, né, para comprar um móvel da casa. Então, muito tempo eu dormi no sofá, no chão, e aí depois eu ia dando os upgrades, entendeu? Aí eu comprava uma mesa, uma cadeira. Eu também recebi doações de televisão, desse tipo de coisa. E então era assim que eu morava no apartamento. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Essa sensação de você estar num apartamento e pouco a pouco, com seu suor, com seu trabalho, com seu dinheirinho suado, você comprando um item por vez, ele te dá uma sensação indescritível. Eu tive uma sensação maravilhosa. Eu digo que era a época que eu fui mais pobre na minha vida, mas uma das épocas que eu fui mais feliz na minha vida, porque eu tava realizando um sonho
e eu tava conquistando muita coisa com essa minha independência e foi muito, muito, muito especial pra mim. A minha mesa de cabeceira era uma caixa, tipo uma caixa da Amazon. Eu colocava uma canga em cima. Então era assim, eu era bem criativa, né, nessas questões de decoração de casa. Como que era a minha rotina, né? Então eu tinha minha casa, eu acordava super cedo de manhã, eu pegava 2 conduções para ir pro Brooklyn College. E as aulas eram bem cedinho, eu pegava aulas bem cedinho. Com o meu visto de estudante, eu tinha a possibilidade de fazer um estágio. Eu podia fazer um estágio remunerado, era uma quantidade pequena de horas, mas foi suficiente para arranjar um bicozinho em Manhattan para eu trabalhar um pouquinho. Eu trabalhava com mail order, eu trabalhava com empresas que vendiam eletrônicos pelo eBay, né, pela internet, online, e eu colocava, né, as listagens no eBay, como se alguém que trabalha, por exemplo, agora com a Amazon, algum outro desses canais, assim, que você tem que postar foto e colocar a descrição do produto. Eu atendia o telefone, colocava imagens no website, enfim. Então, esse era meu bicozinho. Então, eu fazia a minha faculdade de manhã, ia para Manhattan, era bem cansativo, eu dormia sempre no metrô. É impressionante como quem mora aqui sabe, né? Quando a gente tá trabalhando, a gente pega o metrô, a gente tira aquele cochilo no metrô e a gente sempre acorda no ponto, né? Eu nunca perdi o ponto, eu não sei como que eu conseguia a façanha. Eu dormia pesado, gente, eu dormia de sonhar e eu conseguia acordar a tempo para chegar lá no meu trabalho. Aí eu chegava no meu trabalho, e aí depois, no fim do dia, então, eu voltava para casa, era mais de 1 hora de metrô, e nessa hora de metrô era a hora que eu refletia sobre a vida, ou lia algum livro, ou estudava para a faculdade. Chegava em casa, cozinhava uma coisinha e ia capotar e dormir. Eu tive também a grande vantagem de estar no relacionamento e então muitos gastos, tipo sair à noite, né, ir para um restaurante no final de semana, ir para uma balada, isso eu não tinha que pagar, né? Então isso me ajudou muito. Comi muito miojo também, a gente tem essa vantagem, a gente tem bastante miojo aqui, tem bastante comida prática e pronta. Então esse foi basicamente o meu primeiro ano aqui, durante a faculdade e trabalhando um pouquinho. E aí, então, como eu falei, eu dei aquela forçadinha para ser pedido em casamento, algo que eu comecei a criar ilusões de que data que isso ia acontecer. A partir do momento que passava o ano, eu pensava assim, no meu aniversário, que é em junho, vai acontecer, você pedindo em casamento. E aí não acontecia, aí eu ficava deprimida, começava a chorar, não, ele não me pediu em casamento, blá blá blá. Aí eu esperava a próxima oportunidade, no nosso aniversário de namoro, ele vai me pedir casamento. Nada. Era sempre esse tipo, sempre ficava imaginando quando é que seria o pedido. No meio desse interim, a gente tá em 2001, né? A gente teve, então, dia 11 de setembro, os atentados terroristas. Então, tava tudo indo muito bem, né? Tava tudo indo muito tranquilamente, tava tudo indo conforme os planos, né? Esperando, então, a data de ser pedida em casamento. E nesse interim, a gente teve aí uma situação extremamente traumática, que foi 11 de setembro. A gente teve os atentados terroristas, e isso aconteceu, então, nesse meu primeiro ano aqui em Nova York. E foi bastante difícil. A gente tem uma pessoa aqui que tá ajeitando o cenário. Ajeita, David, o cenário. This is production. Yes, you're adjusting the... Não, a flor tá caindo. A flor tá caindo. The flower is... I can't see the sorry, ma'am. I'm sorry, miss. Sorry, miss. Ajusta aí a flor. Production manager will get right to it. Ok, obrigada. Ok, good. Ai! Demorou 1 ano pra essa flor florescer. Ok, good, thank you. Bom, gente, então, lembrando então vocês que meu primeiro ano aqui foi 2001. Em 2001 a gente teve uma situação bem traumática, que foram os atentados de 11 de setembro. Então, durante meu primeiro ano aqui,
No meio de tudo, a gente teve uma pausa. A gente teve esse episódio que foi extremamente traumático. Esse episódio, ele merece um episódio inteirinho do YouTube, onde eu vou contar onde eu tava e como é que foi os meus sentimentos, as minhas sensações naquele momento. E, enfim, então eu vou contar sobre 11 de setembro no meu próximo episódio. E, enquanto isso, me acompanhem aqui no YouTube, quem não viu os outros vídeos, se inscreva no canal, veja os vídeos anteriores e me acompanhe no Instagram. Até a próxima!